Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a evolução dos computadores, desde os primeiros modelos até os mais modernos que temos hoje em dia. Charles Babbage foi um engenheiro mecânico britânico que projetou a máquina analítica, uma máquina programável que podia realizar cálculos matemáticos complexos. Ele começou a projetá-la em 1834, mas não conseguiu financiamento suficiente para construí-la completamente. O projeto inspirou outros cientistas e inventores a trabalharem em dispositivos similares. Anos 1940, primeira geração. A primeira geração de computadores eletrônicos surgiu na década de 1940, com a criação de máquinas como o ENIAC. Esses computadores utilizavam válvulas e tubos de vácuo para processar informações, e eram muito grandes e pesados. O ENIAC, por exemplo, foi um dos primeiros computadores eletrônicos de grande escala construídos, e foi projetado para ajudar na computação de trajetórias balísticas durante a Segunda Guerra Mundial. Ele pesava cerca de 30 toneladas e ocupava um espaço de aproximadamente 180 metros quadrados. O ENIAC, criado por John Eckert e John Mouche em 1946, foi o primeiro computador digital eletrônico programável de uso geral. Ele era capaz de realizar cálculos matemáticos extremamente complexos em questão de segundos, e foi utilizado para diversos fins, incluindo a criação de tabelas de artilharia para a Marinha dos Estados Unidos. Apesar de terem sido revolucionários para a época, esses primeiros computadores eram extremamente caros e só podiam ser utilizados por grandes empresas e instituições governamentais. Outro exemplo importante dessa primeira geração de computadores é o Harvard Mark I, que foi desenvolvido por Howard Ike em 1944. O Harvard Mark I era um computador eletromecânico gigantesco, que ocupava um espaço de cerca de 15 metros de comprimento. Ele foi utilizado para fins militares durante a Segunda Guerra Mundial, mas também foi utilizado para realizar cálculos científicos e matemáticos em outras áreas. Já o SEC, Selective Sequence Electronic Calculator, foi lançado pela IBM em 1948, e era capaz de realizar cálculos muito complexos, como a posição da Lua e outros cálculos astronômicos. O SEC ficou famoso por ter sido utilizado para traçar a rota da missão Apollo 11, em 1969. Essa primeira geração de computadores foi fundamental para o desenvolvimento da tecnologia da computação, e abriu caminho para a criação de modelos ainda mais avançados e poderosos que surgiriam nas décadas seguintes. Ano 1950, segunda geração, transistores. Durante a década de 1950, os transistores começaram a substituir gradualmente as válvulas e tubos de vácuo nos computadores, o que permitiu a criação de máquinas menores, mais rápidas e mais eficientes em termos de consumo de energia. Essa nova tecnologia foi um grande avanço para a indústria da computação, e marcou o início da chamada segunda geração de computadores. O UNIVAC 1101 foi um computador eletrônico produzido pela empresa americana Remington Rand em meados dos anos 1950. Foi um dos primeiros computadores comerciais a serem construídos com transistores em vez de válvulas, o que o tornava mais rápido, mais confiável e mais fácil de manter. Foi um modelo que veio depois do UNIVAC 1, um dos primeiros computadores eletrônicos do mundo. O UNIVAC 1101 foi projetado para processar grandes quantidades de dados, especialmente em tarefas contábeis e financeiras. Ele usava uma linguagem de programação chamada de COBOL, que ainda é usada hoje em dia. O sistema operacional do computador foi desenvolvido para maximizar a eficiência no processamento de dados. O UNIVAC 1101 foi um grande avanço tecnológico para a época, mas era extremamente caro e complexo, o que limitava sua utilização a grandes empresas e instituições governamentais. No entanto, ele foi fundamental para o desenvolvimento da computação eletrônica e pavimentou o caminho para a criação de computadores pessoais e outros dispositivos eletrônicos que utilizamos hoje em dia. Ele era uma máquina enorme, com 12 metros de comprimento e 6,1 metros de largura, e utilizava 2.700 transistores em sua construção. A máquina apresentava 38 instruções e uma espécie de memória equivalente a 48 bits, o que a tornava muito avançada para a época. Mais tarde, a IBM lançou a primeira série de mainframes transistorizados da companhia, o IBM Street. Esse computador foi um dos primeiros a utilizar a arquitetura de processamento paralelo, o que permitia que várias operações pudessem ser realizadas simultaneamente. Isso fez com que o IBM Street fosse muito mais rápido e eficiente do que os computadores de gerações anteriores. A utilização dos transistores marcou uma revolução na tecnologia da computação, e permitiu a criação de computadores ainda mais poderosos e avançados nas décadas seguintes.
Anos 1960, terceira geração, circuitos integrados. A terceira geração de computadores, que ocorreu aproximadamente entre os anos de 1964 a 1971, foi marcada pela introdução do circuito integrado, CI, que possibilitou a criação de computadores menores, mais poderosos e mais confiáveis. Além disso, o desenvolvimento de linguagens de programação de alto nível, como COBOL e Fortran, tornou a programação mais fácil e acessível para mais pessoas. Também viu o surgimento da ARPANET, a precursora da Internet, criada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos em 1969. A ARPANET permitiu a comunicação entre computadores em diferentes locais e foi um marco na história da computação e das comunicações. Outro marco importante foi a criação do mouse em 1964, que tornou a interação com o computador mais intuitiva e eficiente. O mouse foi desenvolvido pelo pesquisador Douglas Engelbart, do Stanford Research Institute, e apresentado ao público em uma conferência em São Francisco em 1968. A década de 1960 foi, portanto, um período de grande avanço na tecnologia da computação, com o surgimento de novas máquinas, linguagens de programação, redes de computadores e dispositivos de entrada-saída, que pavimentaram o caminho para a era digital que estamos vivendo hoje. Aqui estão alguns dos modelos de computadores da terceira geração. IBM System 360, lançado em 1964, o System 360 foi o primeiro computador da IBM a usar circuitos integrados e permitiu que a empresa oferecesse uma ampla gama de modelos com diferentes níveis de desempenho. DEC PDP-8, lançado em 1965, o PDP-8 foi o primeiro computador miniatura e um dos primeiros a usar circuitos integrados em sua construção. CDC 6600, lançado em 1964, o CDC 6600 foi considerado o computador mais rápido da época e um dos primeiros a usar múltiplos processadores. Honeywell H200, lançado em 1969, o H200 foi um dos primeiros computadores com arquitetura de 16 bits. Burroughs B5000, lançado em 1961, o B5000 foi um dos primeiros computadores a usar um sistema operacional de tempo compartilhado. Esses computadores, juntamente com outros modelos da terceira geração, permitiram que empresas e organizações realizassem tarefas mais complexas em maior escala do que nunca antes, impulsionando a adoção da tecnologia da informação em todo o mundo. Anos 1970, quarta geração, microprocessadores. A quarta geração de computadores, que começou na década de 1970, foi caracterizada pela introdução dos microprocessadores, permitindo a produção de computadores menores, mais baratos e mais acessíveis. Alguns exemplos de computadores da quarta geração incluem: o Cray-1 foi um supercomputador projetado especificamente para aplicações científicas e de engenharia que exigiam grande poder de processamento. Ele apresentava um design inovador em forma de C, que permitia uma melhor organização dos componentes e reduzia a distância que os sinais elétricos tinham que percorrer entre as unidades funcionais, aumentando a velocidade de processamento. Com um processador vetorizado de 8 canais e uma memória principal de 8 MB, o Cray-1 foi amplamente utilizado em aplicações científicas e de engenharia e ajudou a impulsionar a pesquisa em áreas como física, meteorologia e astronomia. Seu sucesso ajudou a estabelecer a Cray Research como uma das principais empresas de computação de alta performance do mundo, inspirando muitos outros avanços na computação de alta performance. Em 1976, Steve Wozniak criou o computador Apple I. O Apple I foi o primeiro computador pessoal da Apple e foi vendido como um kit, que os usuários tinham que montar e soldar suas próprias peças. Ele não tinha uma caixa, teclado ou monitor, e seu processador era um EOS 6502 de 8 bits. O Apple I foi um grande sucesso e levou ao lançamento do Apple II no ano seguinte, que se tornou o modelo mais popular da Apple e ajudou a popularizar os computadores pessoais. O Apple II tinha um processador mais rápido, mais memória e um teclado e monitor integrados. Lançado pela Apple em 1977, o Apple II foi um dos primeiros computadores pessoais a ser amplamente adotado. Ele tinha uma interface gráfica de usuário com um monitor colorido e um teclado. Altair 8800 foi um dos primeiros computadores pessoais, lançado em 1975 pela MITS, Microinstrumentation and Telemetry Systems. Era um computador em kit que os usuários tinham que montar e soldar suas próprias peças. Anos 1980, quinta geração, supercomputadores e inteligência artificial.
Na década de 1980, a quinta geração de computadores foi caracterizada por uma maior miniaturização dos componentes eletrônicos e uma evolução na tecnologia de armazenamento de dados e processamento de informações. Computadores pessoais, IBM, Commodore e Compaq juntaram-se à Apple no mercado de computadores pessoais, que se tornaram cada vez mais populares na década de 1980. Esses computadores foram projetados para serem mais acessíveis e fáceis de usar do que seus antecessores maiores e mais caros. Interface gráfica de usuário. A Apple lançou o primeiro computador pessoal com interface gráfica de usuário comercialmente vendido em 1984, o Macintosh. Isso permitiu que os usuários interagissem com o computador usando ícones, menus e janelas, tornando o uso do computador mais fácil e intuitivo. Unidades de disco rígido. Os computadores pessoais da década de 1980 também começaram a incorporar unidades de disco rígido, HDs, para armazenamento de dados em massa. O primeiro computador pessoal a incorporar uma unidade de disco rígido foi o IBM PC XT em 1983. Armazenamento óptico. A tecnologia de armazenamento óptico também se tornou disponível na década de 1980, com o lançamento do primeiro CD-ROM comercialmente disponível em 1982. Isso permitiu que grandes quantidades de dados fossem armazenadas em um único disco, revolucionando a distribuição de software e a indústria musical. Alguns exemplos de computadores da quinta geração na década de 80 incluem IBM PC, lançado em 1981, o IBM PC foi um dos primeiros computadores pessoais a ser comercializado em grande escala. Ele usava um microprocessador Intel 8088 e rodava o sistema operacional MS-DOS. Commodore 64, lançado em 1982, o Commodore 64 foi um dos computadores pessoais mais populares da década de 1980. Ele tinha um microprocessador em OS Technology 6510 e um conjunto de chips personalizados que permitiam a exibição de gráficos e som de alta qualidade. Sinclair ZX Spectrum, lançado em 1982, o ZX Spectrum foi um dos primeiros computadores pessoais a serem lançados no Reino Unido. Ele usava um microprocessador Zilog Z80 e tinha uma interface de usuário simples baseada em linhas de comando. Compaq Portable, lançado em 1983, o Compaq Portable foi um dos primeiros computadores pessoais portáteis. Ele tinha uma tela monocromática e uma unidade de disquete integrada. Apple Macintosh, lançado em 1984, o Macintosh foi o primeiro computador pessoal com interface gráfica de usuário comercialmente disponível. Commodore Amiga, lançado em 1985, o Amiga foi um dos primeiros computadores pessoais a incorporar recursos multimídia, como som e gráficos avançados. IBM PS2, lançado em 1987, o IBM PS2 foi um computador pessoal projetado para uso em escritórios e incluía recursos como microchannel architecture e unidades de disco rígido. Next Computer, lançado em 1989, o Next Computer foi um computador pessoal projetado por Steve Jobs após sua saída temporária da Apple em 1985. O Next Computer era conhecido por sua linguagem de programação orientada a objetos, chamada de Objective-C. Compaq Desk Pro. O Desk Pro era uma linha popular de computadores desktop lançada pela Compaq em 1984 e que continuou a ser atualizada na década de 1990, oferecendo desempenho e recursos avançados. Anos 1990, computadores pessoais. A década de 1990 foi um período importante para a popularização dos computadores pessoais, com o lançamento de processadores cada vez mais poderosos e acessíveis, além do surgimento de novas tecnologias e produtos que ajudaram a tornar os PCs mais acessíveis e amigáveis para o usuário comum. Alguns outros eventos notáveis da década incluem o Windows 95. O lançamento do Windows 95 pela Microsoft em 1995 marcou uma grande mudança na interface do usuário para o sistema operacional mais popular do mundo na época. O Windows 95 também incluía suporte nativo para a internet e para dispositivos plug-and-play. Netscape Navigator. O Netscape Navigator foi um dos primeiros navegadores de internet populares, lançado em 1994. Ele ajudou a popularizar a web como uma plataforma para comunicação e comércio eletrônico. IBM Aptiva. O Aptiva foi uma linha popular de computadores pessoais lançada pela IBM em 1994, que incluía recursos avançados para a época, como som estéreo e CD-ROM. Dell Dimension.
O Dimension foi uma linha popular de computadores desktop lançada pela Dell em 1993, que oferecia preços acessíveis e um bom desempenho. Sony VAIO. O VAIO era uma linha popular de laptops e computadores desktop lançada pela Sony em 1996, que oferecia um design elegante e recursos avançados para usuários domésticos e profissionais. IBM ThinkPad. O ThinkPad foi lançado em 1992 e se tornou um dos laptops mais populares da década de 1990, sendo adotado por muitos profissionais de negócios. Compaq Presario. O Presario foi uma linha popular de computadores desktop e laptops lançada pela Compaq em 1993. HP Pavilion. O Pavilion era uma linha popular de computadores desktop e laptops lançada pela HP em 1995. Dell Inspiron. O Inspiron foi lançado em 1998 como uma linha de laptops voltada para consumidores. Packard Bell. A Packard Bell era uma fabricante popular de computadores pessoais nos anos 1990, com seus computadores sendo vendidos em lojas físicas em todo o mundo. Compaq Armada. O Armada foi uma linha popular de laptops lançada pela Compaq em 1994. Apple Power Macintosh. A linha Power Macintosh foi lançada em 1994 e oferecia desempenho avançado para usuários profissionais de mídia e design. O surgimento da World Wide Web. www. Tim Berners-Lee criou a primeira página da web em 1991, tornando a internet acessível para um público mais amplo. A evolução dos jogos de computador. A década de 90 viu uma grande evolução nos jogos de computador, com gráficos mais avançados e jogabilidade mais sofisticada. O surgimento do comércio eletrônico. A década de 90 viu o surgimento do comércio eletrônico, com empresas como a Amazon e a eBay se tornando líderes em vendas online. O desenvolvimento da tecnologia de armazenamento de dados. Durante a década de 90, os dispositivos de armazenamento de dados se tornaram menores e mais poderosos, com a introdução de discos rígidos maiores e unidades de memória flash. O surgimento da telefonia móvel. Durante a década de 90, os telefones celulares se tornaram mais acessíveis e amplamente utilizados, com a tecnologia de rede GSM se tornando padrão para a telefonia móvel em todo o mundo. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a evolução dos computadores. Se vocês quiserem saber a sequência dos anos 2000, deixa nos comentários, para fazer uma parte 2. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as nossas notificações. Isso ajuda o canal a crescer e estimula cada vez mais trazer materiais como esses. Deixe dicas e sugestões, para que possa aprimorar cada vez mais. Até a próxima pessoal no Onde Tudo Acontece.